É o ciclo do Super 8 que vai criar as bases para a retomada. Se a gente imaginar, por exemplo, que Lírio Ferreira, que Paulo Caldas, que Cláudio Assis ainda participaram do ciclo do Super 8 no final dos anos 70 e início dos anos 80, a gente vai ver que são essas pessoas que logo depois, a partir de um esforço incrível, fazem com que seja de novo possível filmar em 35mm profissionalmente em Pernambuco. É bom lembrar que nesse momento, final dos anos 80, começo dos anos 90, é o momento que o cinema brasileiro meio que desaparece. Então parece uma coisa meio de retardado mental, você insistir numa coisa que não existia nem no Brasil. Assim. Em Recife, então, era quase que um diletantismo completamente absurdo. Né? E teve um pouco disso, talvez, de insistência. Assim, não era por glamour, não era por moda, não era moda fazer cinema, era meio idiota fazer cinema. Né? De certa forma, isso esteve sendo recompensado um tempo depois. Assim, na primeira metade dos anos 90, né? Acho que o Baile Perfumado é um dado bastante crucial nesse sentido de você impor uma produção no Estado, mas antes disso, assim, a produção de 3 curtas foram bem importantes, assim, para inclusive colocar em ação todas as coisas que mais ou menos a gente acreditava, assim, que foram o filme O Cachaça, da Adelina Pontual, o Maracatu Maracatus, de Marcelo Gomes, e o Desce a Lero Lero, de Lírio Ferreira. Porque aí, tipo, não é discussão sobre conteúdo e forma de filme, mas naquele momento o grupo de pessoas estavam produzindo. Então, ali eu acho que foi dado uma cartada que era assim, ó, é capaz de ser feito. O impacto desses filmes fora de Pernambuco foram grandes. Pernambuco fazia tempo que não marcava a presença de fato dentro de um cenário cinematográfico com quantidade, e logo depois vem o baile. Então, assim, de certa forma tem essa insistência também, né, de acreditar que não era só diletantismo, não, assim, tipo, a gente estava atrás de alguma coisa, de alguma comunicação que estava tentando conquistar nesse momento. Então, acho que foi esse monte de coisas, esse monte de forças ao mesmo tempo. Eu tinha um cineclube em Recife, chamava o Cineclube Jurando Vingar. Então, meu trabalho com cinema começou nesse cineclube. Tá? E aí eu ganhei uma bolsa do Conselho Britânico para estudar cinema na Inglaterra. Passei 2 anos lá. Aí, quando eu voltei, em final de 92 para 93, eu conheci a Adelina Pontual, que tinha voltado de Cuba, que estava estudando cinema, e conheci o Cláudio Assis, que já fazia curtas-metragens. A experiência lá em Cuba foi muito importante para mim, para a minha carreira, né, no cinema, para eu entender bem o que é que eu queria mesmo. Então foi quando saiu o primeiro Ari Severo. E aí eu consegui aprovar o Cachaça, Marcelo Gomes, o Maracatu Maracatus e Lírio Desce a Lero Lero. A gente achou que o ideal era a gente filmar, rodar os filmes juntos, porque ia ser mais barato, ia trazer uma mesma câmera. As câmeras de 35mm não existiam em Recife. E aí, em Recife também não existiam profissionais de cinema, não existia quase produção nenhuma de cinema. Uma vez ou outra se rodava um curta. Então o que a gente fez? A gente conseguiu, a partir do CTAV, trazer equipamentos e também técnicos do CTAV que deram cursos. A gente pensou, pô, vamos tentar então também criar condições da gente não ficar tão dependente de Rio e São Paulo. Então, já quando a gente trouxe o pessoal que ia fazer a captação de som para os filmes, mas aí a gente já combinou com eles que antes eles dariam um curso de 1 semana para um pessoal daqui. E aí esse pessoal que fez o curso, 2 já ficaram como estagiários no filme, no meu que rodou primeiro, Cachaça. Aí no de Marcelo já assumiram o som, que foi na outra semana, o pessoal do CTAV foi embora e os 2 rapazes já ficaram assumindo o som dos filmes e ganharam prêmio, inclusive, de som direto. Foi uma coisa assim maravilhosa. E a gente começou, aí depois fez com Jane, que era a fotógrafa dos 2 filmes, Jane Malaquias. Aí a gente organizou um curso de fotografia, que eles filmaram, os alunos filmaram mesmo em 16. Então, a nossa produção foi realizada com profissionais e também com pessoas que começaram o cinema a partir desse curso que a gente promoveu e depois com nossos curtas. Porque a gente queria também formar mão de obra, além de fazer nossos curtas. Porque outros curtas iriam vir, outras produções iriam vir, e essas pessoas iriam trabalhar nessas outras produções. Então, foi o primeiro momento que aconteceu o curso de formação em Recife, que também não existia, né? Então, além da gente produzir os curtas, a gente viabilizou esses cursos e até hoje muitas pessoas desses cursos estão no mercado do audiovisual em Recife.
E no Aspirinas, a gente repetiu a mesma fórmula que a gente tinha feito nos nossos curtas. Ou seja, a gente convidou várias pessoas de Recife para compor a equipe como estagiários e como segundo assistentes, terceiro assistentes, para formar essas pessoas. Né? Então, foi um momento também de formação. É muito curioso que também essas pessoas que foram terceiro assistente, quarto assistente meu, que trabalharam como assistente de produção, novamente continuaram no mercado do audiovisual em Pernambuco. Por exemplo, meus assistentes de direção eram o Gabriel Mascaro e o Daniel Aragão, que hoje são cineastas de longa. Então, eu acho que esse processo de informação foi muito importante para os nossos filmes. Acho que formou uma geração de técnicos que até hoje estão no mercado. O Maracatus ganhou o melhor curta em Brasília, o de Marcelo Gomes. O Detsa Lero Lero, a gente correu festivais com esse filme, começou já a sedimentar, acho que uma base para essa coisa de ver à tona de novo o cinema pernambucano. Mas realmente, o Baile Gaetão, quando se lançou, foi um impacto muito grande. E quando eu vi o filme pronto, eu fiquei passada também, porque, porra, com tanta dificuldade que a gente não tinha dinheiro, faltava dinheiro realmente. A gente acabou o último dia de filmagem, acabou a última lata de negativo e não se podia filmar mais, porque não tinha mais negativo. E a gente vê como o filme ficou, realmente foi uma emoção muito grande. E aí sim, porque aí ele foi lançado em Brasília, já foi premiadíssimo lá, e aí a gente sentiu que era realmente, agora estava fazendo parte da história, né? Não só do cinema pernambucano, mas do cinema nacional.